Senhor permanece para sempre. E Noé também, meus irmãos, ele obedeceu ao Senhor. Noé, mais uma coisa, mais algo que eu observei em Noé, nessa passagem. Noé, ele perseverou em construir a arca. Gênesis capítulo de número 5. Gênesis capítulo de número 5, nós já estamos quase encerrando. Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 32, nos diz assim, meus irmãos: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. E capítulo de número 7, versículo de número 6 e versículo de número 7. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Então nós vimos aqui, meus irmãos, do capítulo de número 5, versículo de número 32 ao capítulo de número 7, versículo de número 5 e 6, nós vimos que existia um espaço de 100 anos. 100 anos para perseverar em algo que o Senhor lhe disse a Noé. Seria mais ou menos um espaço de 100 anos. Quando Noé gerou, com 500 anos Noé gerou a Sem, Cão e Jafé. E quando veio o dilúvio sobre a terra, Noé ele tinha 600 anos quando ele entrou na arca, ele, a sua esposa, os filhos e a nora. Então nós vimos aí a perseverança naquilo que o Senhor ele determinou para Noé, naquilo que o Senhor ele ordenou a Noé. E muitas vezes nas nossas vidas falta perseverança. Hoje, meus irmãos, em nossas vidas falta perseverança em seguir ao Senhor, falta perseverança em orar ao Senhor, falta perseverança em buscar ao Senhor, falta perseverança em amar ao Senhor, falta perseverança em amar o nosso próximo. E Noé nos dá essa grande lição. Cerca de 100 anos ele perseverou, fazendo, construindo ali aquela arca. Deus lhe mandou que Noé construísse aquela embarcação, e Deus lhe disse, e Deus lhe deu ali a metragem, as dimensões, o material que ele iria usar e todos os detalhes que ele precisaria para a construção daquela arca. Noé, ele obedeceu tudo que o Senhor ele determinou para ele. Gênesis capítulo 22, versículo Gênesis 6, 22 e 7, 5. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E tudo que fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Então nós vemos que Noé, ele fez tudo aquilo que o Senhor ele ordenou a ele. Não era, meus irmãos, um trabalho fácil. Você acha que era um trabalho fácil? Não era um trabalho fácil. Noé ele tinha que obter aqueles materiais. Noé ele tinha que preparar aqueles materiais para que, através daquele material, ele viesse a ser construído a arca. A arca seria de madeira cipreste, é uma espécie de um pinho. Tinha que construir o barco obedecendo aquelas medidas. E um côvado, meus irmãos, um côvado mede 50 centímetros. Um côvado era medido do seu cotovelo até a ponta do seu dedo médio, 50 centímetros. E Deus ele disse que Deus ele deu a medida a Noé que a arca ela teria que ser de 300 côvados de comprimento. 300 côvados de comprimento é 75 metros.
75 metros, meus irmãos, daria como se fosse daqui até mais ou menos, quase ali na... Não sei se chega, mas seria quase mais ou menos até ali a avenida aqui do Halloord. 75 metros. Então você imagina você ter que construir uma arca sozinho, aonde nós estamos até a beira daquela rua. A arca tinha que ter 50 côvados de largura, 12,5 metros. Seria como se fosse dessa parede até o final, até ali, a parede, a nossa parede de entrada. Uma arca dessa largura, ao comprimento daqui até mais ou menos na avenida. E ela teria que ter 30 côvados de altura, 7,5 metros de altura. Seria mais ou menos a altura desse prédio aqui, um pouquinho, passa um pouquinho ainda. Seria quase uma altura de um prédio de 3 andares. Deus lhe deu todas essas coordenadas a Noé. E então, aí ele tinha que calafetar, ele tinha que betumar, pegar o piche ali e passar por dentro e por fora. Mas, detalhe, meus irmãos, aquilo que nós falamos no começo, Noé ele não tinha a madeira, Noé ele não tinha as tábuas prontas. Deus ele deu as medidas, deu as coordenadas e disse que material ele iria usar para a construção daquela arca. Mas Noé ele tinha que ir atrás desse material. Meu Deus. Noé ele tinha que podar, melhor dizendo, ele tinha que cortar aqueles pinhos, tinha que arrancar aqueles galhos, tinha que transformar daquele tronco bruto tábuas para a construção daquela arca. E não era somente isso, meus irmãos. Noé ele tinha que ser um engenheiro ali. Ele tinha que fazer as curvaturas, pegar aquelas tábuas, construir, irmãos, ferramentas para fazer a curvatura, todos os detalhes. Noé ele tinha que fazer tudo isso. E o Senhor, meus irmãos, o Senhor ele não tem atalhos. O Senhor, ele não tem desconto. Tem que ser da maneira que ele determinou. Aleluia. Noé ele não falou para Deus, mas Deus, o Senhor não pode me dar uma mãozinha? Eu sei que o Senhor pode me dar as tábuas e daí eu construo. Não, meus irmãos. Noé ele obedeceu a voz de Deus. Aleluia. Noé ele obedeceu tudo aquilo que o Senhor determinou para ele. Noé ele não tinha, meus irmãos, nenhuma faculdade. Noé ele não era formado em engenharia. Noé ele não tinha faculdade humana, mas Noé ele tinha faculdade divina. Porque Deus estava com ele. Assim como Deus está com você, assim como Deus está comigo, Deus ele está com nós. Deus nunca, meus irmãos, ele pede o impossível. Deus ele nunca vai pedir algo para mim e para você que nós não podemos realizar. Deus ele pediu algo a Noé, porque ele sabia que Noé ele poderia realizar aquela obra, porque Noé ele poderia fazer aquele trabalho. Se Noé não fosse capaz de fazer aquilo, meus irmãos, com certeza Deus ele não teria pedido para Noé fazer. Mas ele pediu porque ele sabia que Noé era capaz. Deus ele sabe que você é capaz. Deus ele sabe que eu sou capaz. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós construímos a arca do ouvir, meus irmãos, quando nós construímos a arca da obediência, quando nós construímos a arca da fé, aleluia, tudo se torna possível nas nossas vidas. Tudo se torna possível na sua vida. Era um trabalho desafiador? Era um trabalho desafiador. Era uma tarefa árdua. No começo, os filhos de Noé, eles eram pequenos, assim como nós temos os nossos filhos pequenos. No começo da construção, quando Deus lhe falou para Noé, meus irmãos,
ele não podia contar com a ajuda dos seus filhos. A Bíblia não diz isso, mas eu estou imaginando, pela passagem que nós vimos. Ele não podia contar com aquelas pessoas, com ajudantes, porque era uma sociedade corrompida, era uma sociedade que não acreditava, era uma sociedade que não dava valor para a voz de Deus. Mas Noé, ele construiu aquela arca. Ele foi trabalhando sozinho, os filhos vieram crescendo. Detalhe, ele não podia se dedicar somente à construção, ele tinha que se dedicar à educação dos seus filhos também, porque senão ele poderia perder os seus filhos para aquela sociedade também. Mas Noé, meus irmãos, ele instruiu os seus filhos, que posteriormente vieram a crescer, e começou ali a ajudar ele na construção daquelas arcas. Os seus filhos casaram-se, tiveram as suas esposas, porque era a promessa de Deus: construa uma arca, porque nesta arca entrará você, a sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. E a arca era a salvação para Noé. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. A construção da arca, ela é a salvação. Naquele tempo, Deus viu que a maldade ela tinha se multiplicado e que os pensamentos do coração do homem, eles eram todos maus. Será que está diferente hoje nos nossos dias? Não. Nos dias em que nós estamos vivendo, meus irmãos, não está diferente. Você pode parar para pensar, para conversar com uma pessoa lá fora que não é cristão, que não conhece o Evangelho, ou que não quer saber de Deus, que os pensamentos, a vontade do coração deles é má perante os olhos do Senhor. Mas mesmo Noé anunciando a justiça de Deus, eles blasfemavam. Nos nossos dias não é diferente. O Evangelho está sendo anunciado, as pessoas estão blasfemando. O Evangelho está sendo compartilhado, as pessoas estão blasfemando, não querem saber de Deus, nem da salvação, não acreditam que existe um Deus. Talvez eles tenham chamado Noé, quando eles estavam construindo aquela arca: você é um fanático, você é um louco, você não está batendo muito bem. Quantas vezes, meus irmãos, nós não somos taxados como fanáticos, como os loucos, porque nós queremos a Deus, porque nós queremos ir morar no céu, porque nós queremos a união da família. Lá fora, meus irmãos, o pensamento das pessoas hoje é aquilo que o pastor pregou ontem: é ficar, se não deu certo, cada um vai para o seu canto. Eu vivia dessa maneira. Você acha que, por que minha esposa hoje não tem meu sobrenome no nome dela? Porque antes de eu casar, meus irmãos, eu tinha esse pensamento: se não der certo, é cada um para o seu lado. Eu não conhecia a Jesus, eu não tinha Jesus como meu Salvador. Quando nós nos casamos, você continua com o seu nome de solteiro, eu continuo com o meu nome, e nada vai mudar. Não vai dar trabalho com documentação, não vai dar trabalho com nada, mas era porque eu vivia em meio a uma sociedade que estava corrompida. Nos tempos de Noé era assim. As pessoas se casavam, davam-se em casamento, viviam de qualquer maneira. Hoje não é diferente. Mas graças a Deus nós servimos a um Deus de misericórdia. Graças a Deus que nós servimos um Deus de segunda chance. Graças a Deus que nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Por quê?
porque nós estamos construindo a arca da fé. Nós obtivemos fé em Deus, meus irmãos, e por isso hoje nós fomos alcançados, e nós não podemos deixar continuamente construir a arca da fé. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, é duro nós sermos diferentes. Às vezes as pessoas elas olham para nós e falam: ah, você é diferente. Talvez no seu coração, como no meu coração, às vezes nós gostaríamos de estarmos com a maioria. Talvez isso nos faria nos sentir mais seguros. Talvez isso nos faria sentir mais confortável, não é verdade? Nós estarmos ali com os nossos amigos, com os nossos colegas, no momento ali na fábrica. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não compartilhamos com certas conversas, aí nós somos taxados como diferentes. Você é diferente, você não é deste mundo. Nós não somos mesmos, aleluia. Nós somos como peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao céu de glória que está esperando a minha e a você. Mas quando nós estamos com o Senhor, estamos em maioria, porque o Senhor, meus irmãos, Ele é maioria. Não importa quanto esteja com Ele ou não, o Senhor, Ele é maioria. Aleluia. E nós estamos com Ele. Romanos 8, 31 nos diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou. Nós estamos, meus irmãos, com Deus, e Deus Ele está conosco. Deus Ele estava com Noé na construção daquela arca, e Deus Ele está conosco na construção da nossa arca. Aleluia. Deus Ele está comigo, com você na construção da nossa arca. Teria sido fácil para Noé se ele tivesse ali tido desculpas ali, mas Senhor, não vai dar, é difícil. Senhor, o Senhor está pedindo uma tarefa muito árdua para mim sozinho construir uma arca nessa dimensão. Mas, meus irmãos, em vez disso, Noé ele obedeceu, Noé ele perseverou, Noé ele teve fé, Noé ele foi obediente, Noé ele ouviu a voz do Senhor, e Noé, meus irmãos, ele perseverou em construir aquela arca. E eu quero convidar você nessa noite a construir uma arca na sua vida. Eu quero convidar você nessa noite a construir uma arca na sua família, porque assim como nos dias de Noé, meus irmãos, a arca, ela era salvação para ele e para toda a sua família. A arca, meus irmãos, quando nós construímos uma arca, a arca, ela é para a salvação nossa, para a salvação da nossa família. E eu quero convidar você nessa noite a construir essa arca. Eu não sei se falta fé, mas construa a arca da fé. Eu não sei se falta obediência, mas temos que construir a arca da obediência. Eu não sei se é falta de perseverança, mas temos que construir a arca da perseverança. Talvez seja a arca do ouvir. Temos que construir a arca do ouvir. Temos que ouvir a voz de Deus. Talvez seja a arca da retidão. Temos que construir a arca da retidão. Temos que construir uma arca nas nossas vidas. Construa uma arca na sua vida. Feche os seus olhos, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Talvez nesse momento você, nessa mensagem, não foi uma mensagem pentecostal, mas Deus ele falou comigo. Eu sei que
Da mesma maneira que Deus lhe falou comigo que nós precisamos construir uma arca, eu tenho certeza que Deus lhe falou com você e você precisa construir uma arca na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor neste momento. Peça ajuda dEle. Peça ajuda do Espírito Santo na construção dessa arca, para que você venha obter a fé na construção dessa arca, para que você venha ser bem-sucedido na construção dessa arca, para que você venha honrar ao Senhor na construção dessa arca, para que você não venha deixar o desânimo vencer a sua vida na construção dessa arca. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa noite pela tua palavra. Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor falou conosco, Senhor, através desta palavra, Senhor. Noé, Pai, era um homem que andava na sua presença. Noé era um homem que andava em retidão. Noé era um homem que era justo, Senhor, diante da tua presença. Mesmo em meio, Senhor, àquela sociedade corrompida, Noé, Senhor, não se deixou vencer. Noé não se deixou contaminar. Noé ele serviu como uma luz que brilhava em meio àquela sociedade que vivia em trevas. Senhor, Deus querido, nós rogamos a Ti a misericórdia para com a nossa vida, Senhor. Nós pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, a nos ajudar acrescentando fé nas nossas vidas, Senhor, na construção de uma arca, Pai. Porque, Senhor, nós sabemos que a construção dessa arca resultará em salvação. Pai amado, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, ajudar a tua igreja, que o Senhor venha ajudar a cada irmão, a cada irmã, Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei, meu Deus, em que área que o seu povo, cada vida necessita, Senhor. Eu sei de mim, eu sei o que eu preciso, Senhor. Eu sei o que eu preciso, Senhor. Meu Deus querido, olha, Senhor, para o nosso coração nessa noite. Olha, Senhor, para cada vida, Senhor, nessa noite. Senhor, ajuda-nos, Senhor, na construção desta arca. Ajuda, Senhor, meu Deus querido, porque nós só vamos ser discípulos, ó Pai, quando nós obedecermos, quando nós dermos ouvidos, Senhor, e quando nós, Senhor, começarmos a construir essa arca na nossa vida. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a cada irmão, abençoa a cada irmã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, fala conosco, Senhor. Prepara os nossos ouvidos, Senhor. Prepara nosso coração, ó Pai. Prepara, Senhor, cada vida, Senhor, para que isso, Senhor, naquilo que nós somos obedientes a Ti, Senhor, venha resultar, Senhor, em salvação, venha resultar em honra, venha resultar em glória, Senhor, para o Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada vida, abençoa cada família, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, abençoa cada criança, cada adolescente, cada jovem, Senhor. Meu Deus querido, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor, neste lugar, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, e pedimos a Tua ajuda, Senhor, a Tua direção, ó Pai, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que os irmãos possam ficar com essa palavra, e aquilo que eu não pude transmitir, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais profundo ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Eu agradeço a sua oportunidade e retorno à direção do nosso pastor, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.